Salmoura em Areslândia, há 400 mil anos. Isso é uma revolução na compreensão do planeta, se for verdade. Mas na mesma região, nos mesmos intervalos de tempo, outro instrumento de outra agência diz: não há água nos 80 metros superiores. Ambos os resultados foram publicados em revistas revisadas por pares de primeira linha. Ciência em Marcha e Revista Nascente. Ambos passaram por escrutínio especializado. Ambos foram conduzidos corretamente do ponto de vista metodológico. Dois instrumentos, dois conjuntos de dados, duas conclusões opostas. Isto não é drama midiático. É um problema científico real. E não tem resposta simples, porque Luzardo já não funciona. Vamos aos documentos. Em 15 de maio de 2021, o rover marciano chinês Luzardo pousou na Planície Esperança. Planície Esperança. Coordenadas: 25,1 graus de latitude norte, 109,9 de longitude leste. Esta é uma das maiores bacias de impacto do sistema do Sol nascente. Diâmetro de cerca de 3.300 quilômetros, idade superior a 3.500 milhões de anos. A massa de Luzardo é de 240 quilogramas. Alimentação por painéis solares. Velocidade máxima: 200 metros por hora em superfície plana. Entre os instrumentos científicos, há 6 equipamentos, incluindo câmara multiespectral, magnetômetro, estação meteorológica e, o mais importante para o nosso tema, o Georadar Hopper. O Hopper opera em 2 frequências. Canal de alta frequência para os 10 metros superiores, com resolução de cerca de 30 centímetros, e canal de baixa frequência para profundidades até 100 metros, com resolução de cerca de 10 centímetros. Trata-se de uma posição de observação fundamentalmente diferente da de um radar orbital. Luzardo observa de baixo para cima através do solo, ou, mais precisamente, através do solo sob si. O OVM observa de cima para baixo, a partir de uma órbita com cerca de 300 quilômetros de altitude. Luzardo trabalhou durante 92 dias marcianos e percorreu 1.921 metros. Em maio de 2022, entrou em hibernação de inverno devido às tempestades de poeira e à queda da iluminação. Nunca mais despertou. Em 2024, a Agência Celeste do Oriente reconheceu oficialmente a perda do aparelho. A causa? A poeira cobriu os painéis solares e não houve energia suficiente para reiniciar. Isto é um facto importante. Luzardo não poderá repetir as medições, refinar os dados ou ampliar a rota para outras regiões. Os seus dados são tudo o que existe. Agora, o que exatamente o Roper encontrou? Em abril de 2023, saiu na revista Ciência em Marcha um artigo liderado por Kaique Chandor, do Instituto Lusitano de Geologia e Geofísica Oriental. DOI 10.1126/SADVV.ADD 8868. O artigo analisa os dados do Hopper ao longo de toda a rota de Luzardo. Resultado principal: na camada entre 10 e 30 metros abaixo da superfície, foram registradas estruturas em forma de cunha, com impedância radar anormalmente alta, isto é, com propriedades elétricas diferentes das do regolito seco. A interpretação dos autores: essas estruturas são compatíveis com cunhas criogênicas, fissuras de congelamento preenchidas por salmoura ou gelo. Tais estruturas formam-se em condições de congelamento e degelo periódicos de água líquida. Na terralma, são típicas de regiões com criosfera sazonal. A idade, segundo os modelos geológicos, vai de 400 mil a 1,5 milhão de anos. Os autores são cautelosos. Escrevem compatíveis com, não provam. Enumeram interpretações alternativas: depósitos salinos secos com alta impedância, rochas intrusivas de composição diferente, artefactos de dispersão múltipla do sinal de radar. Mas a imprensa escreveu: Luzardo encontrou água líquida em Areslândia.
Isso é impreciso. Luzardo encontrou uma anomalia que pode ser salmoura. Os próprios autores traçam essa linha no texto. Agora, OVM e Charade. O orbital martiano Vigia trabalha desde 2006. O Charade é um radar de frequência de 20 MHz, com resolução em profundidade de cerca de 15 metros. Ele sonda o solo marciano a partir da órbita em centenas de milhares de passagens. Em 2022, saiu na revista Nascente um artigo de Rômulo Neves e coautores lusos da Agência Espacial Atlântica. DEUIN 10,10-1022-052-05147-5. Resultado: na região da Planície Esperança, nos 80 metros superiores, o Charade não encontrou reflexões de radar características de gelo de água ou salmoura. O solo comporta-se como regolito seco ou basaltos leves. É aqui que as coisas deixam de bater. Uma região, 2 radares, 2 resultados opostos. Como isso é possível? Aqui é preciso entender a diferença técnica entre os instrumentos. O Charade observa da órbita. O seu feixe cobre uma mancha de cerca de 3 a 6 quilômetros de diâmetro na superfície. É uma cobertura areal, uma média sobre uma grande área. Se a salmoura estiver em estruturas estreitas em forma de cunha, com diâmetro de poucos metros, o Charade pode simplesmente não resolvê-las. A média da área será dominada pelo regolito seco. O Hopper trabalha diretamente na superfície. A sua resolução horizontal é de alguns metros. Ele vê estruturas locais que se perdem na média orbital. Isto não é uma contradição nos dados. É uma diferença de escala de observação. A analogia. Se olharmos para uma floresta a partir de um satélite, ela parece um verde homogêneo. Se caminharmos pela floresta, vemos clareiras, pântanos, árvores isoladas. Ambas as observações são verdadeiras. Apenas descrevem escalas diferentes. Mas isso não significa que os dados se conciliem automaticamente. Há também uma contradição real. O Charade, em teoria, deveria haver grandes acumulações de gelo ou salmoura, mesmo com resolução limitada, se elas fossem numerosas o bastante. Se as estruturas em cunha ocuparem uma fração significativa do volume da camada de 10 a 30 metros, o Charade deveria ter registrado pelo menos algum sinal. Rômulo Neves e os coautores lusos escrevem isso explicitamente. Não há nada que indique volumes significativos de água ou gelo. Kaique Jandor, em correspondência de resposta, refletida nos comentários à publicação, aponta o seguinte: o sinal anômalo do Hopper ocupa uma fração pequena do volume total. A maior parte da camada continua a ser o mesmo regolito seco. O Charade pode simplesmente não ver essas pequenas cunhas contra o fundo do material seco dominante. É um contra-argumento tecnicamente fundamentado, mas ele exige verificação, e não há quem a faça, porque Luzardo está perdido. Espera, há aqui ainda outra camada importante. O modelo geológico padrão de Areslândia divide a sua história em 3 eras. A Era Nogueira, desde a formação até cerca de 3,8 mil milhões de anos atrás. Quente, úmida, com vulcanismo e possíveis oceanos. A Era Vesperal, de 3,8 até cerca de 3 mil milhões de anos. Transição para um mundo seco e frio. A Era Amazora, de 3 mil milhões de anos até hoje. Uma Areslândia fria, seca, geologicamente quase inativa. Segundo o modelo padrão, a Era Amazora é um lento definhar. Nada de água líquida, nada de processos geológicos significativos. A atmosfera é tênue, cerca de 1% da de Terralma. A temperatura média anual ronda os 60 graus negativos. Água líquida à superfície ou perto dela é fisicamente impossível sob tal pressão e temperatura. 400 mil anos atrás. Isso já é Era Amazora. Em termos geológicos, foi ontem. Se Kaique Jandor estiver certo,
Então, em Areslândia existiu água líquida, na forma de salmoura, em condições que contradizem o modelo padrão. Isto não é uma pequena correção, é uma revisão da nossa imagem da Areslândia contemporânea. Mas o "se" aqui é a palavra decisiva. Vejamos as explicações alternativas para a anomalia do Hooper. Primeira, depósitos salinos sem água. Cloretos, percloratos e sulfatos em Areslândia estão bem documentados. Baltazar, Nereu e Valério encontraram-nos todos. Esses sais têm alta impedância dielétrica, a mesma propriedade da salmoura. O Hooper pode ter registrado uma camada salinizada sem água. Os autores do artigo consideram essa hipótese e julgam-na menos provável do que a salmoura, mas não a excluem. Segunda, intrusões basálticas. Rochas com certa composição mineral produzem alta impedância. Se houver sob a superfície uma camada de basalto com composição diferente, ela criará um quadro semelhante. Isso é geologicamente plausível para uma região com antiga história vulcânica. Terceira, dispersão múltipla do sinal de radar. Um artefacto técnico. O sinal pode refletir-se várias vezes nas camadas e criar falsas anomalias a certas profundidades. Os autores aplicaram correção, mas a possibilidade de artefacto não foi totalmente excluída. As três alternativas são tecnicamente realistas. Nenhuma foi confirmada, nenhuma foi refutada. Luzardo perdeu-se e já não se pode verificar. Agora, Miraldo e uma Areslândia geologicamente ativa. No dia 5 de março de 2022, o sismógrafo do Miraldo registrou um maremoto de magnitude 5, o mais forte de todo o período de observação. Ao longo da missão do Miraldo, até dezembro de 2022, quando o instrumento também cessou por causa da poeira nos painéis solares, foram registrados mais de 1.300 eventos sísmicos. Isto é importante para o nosso tema. Sismicidade ativa significa que a Areslândia não está geologicamente morta. Ela arrefece lentamente. Se ainda existe aquecimento interno residual, isso altera o quadro dos processos possíveis no subsolo. Salmoura em profundidade sob a superfície. Não é algo excluído em condições de calor remanescente. Os dados do Miraldo não confirmam salmoura em Esperança. O Miraldo estava noutro lugar, em Elísia. Mas confirmam que a Areslândia não é aquele bloco morto descrito pelo primeiro modelo amazorano. Isto cria um contexto em que os dados de Luzardo se tornam mais plausíveis, não probatórios, mas menos exóticos. Quem tomou a decisão sobre a configuração do Firmino? É uma pergunta importante, que vai além da disputa técnica. O rover Firmino, lançado em julho de 2020, não leva um georradar na faixa do Roper. Ele tem o RIMFAX, um radar da agência norueguesa com função semelhante. O RIMFAX opera em frequências de 150 a 1.200 MHz, com profundidade de sondagem até 10 metros e resolução de alguns centímetros. 10 metros. O Roper vê até 100. A anomalia de Luzardo encontra-se a 10, 30 metros de profundidade. O RIMFAX pode, em teoria, alcançar o limite superior, mas com resolução limitada nessa profundidade. O Firmino trabalha na cratera Lagoa Clara, outra região, outra geologia, outras prioridades científicas. A sua missão é procurar biosinais em antigos depósitos lacustres e recolher amostras para futura entrega à Terralma. A decisão sobre quais instrumentos incluir no Firmino foi tomada durante o processo competitivo de propostas da Agência Espacial Atlântica, por volta de 2014 a 2016. O RIMFAX venceu como instrumento de tomografia georradar rasa. Ninguém sabia então que Luzardo, em 2023, encontraria algo interessante a 30 metros. Não é culpa dos planeadores. Mas agora, quando os dados de Luzardo já foram publicados e a questão permanece aberta, não temos em Areslândia um instrumento capaz de encerrá-la. O RIMFAX não vai fundo o suficiente. O CHARAD em órbita não é preciso o bastante para estruturas locais.
A próxima grande missão marciana da Agência Espacial Atlântica, Retorno Rubro, destinada a trazer de volta as amostras do Firmino, não leva georradar. O programa europeu ExoMar, com Rosária Fialho, foi atrasado e redirecionado após a ruptura com a Rússia em 2022. A pergunta concreta que surgiu após a publicação de Luzardo em 2023, a salmoura a 30 metros de profundidade em Esperança, não tem quem a investigue na próxima década. Isto é uma decisão de prioridades. Não uma intenção maliciosa, mas uma decisão. Nomes, datas, documentos. 15 de maio de 2021. Aterragem de Luzardo. 92 dias marcianos de trabalho. 1921 metros. Maio de 2022. Hibernação. 2024. Perda oficial. Revista Nascente, 2022. Rômulo Neves e os coautores lusos. Charade. Não há água nos 80 metros superiores de Esperança. Ciência em Marcha. Abril de 2023. Kaique Chandor e os coautores lusos. Anomalia entre 10 e 30 metros. Possível salmoura. 2 resultados. Um rover perdido. Nenhum instrumento para resolver a contradição num futuro previsível. Vejamos com mais detalhe o que é salmoura em Areslândia e por que isso importa não por si só, mas no contexto da busca por vida. Na Terralma, a salmoura, uma solução salina altamente concentrada, é capaz de permanecer líquida em temperaturas significativamente mais baixas do que a água pura. Uma salmoura com concentração de cloreto de cálcio congela a menos 70 graus. A superfície de Areslândia tem temperatura média anual em torno de menos 60. Em teoria, a salmoura pode existir em estado líquido nas camadas próximas da superfície de Areslândia, especialmente onde há pressão adicional do solo e calor residual. Areslândia é rica em cloretos e percloratos. Valério, na cratera Galo, e Nereu, no Planalto Meridiano, ambos encontraram depósitos de cloretos e sulfatos. Os percloratos em Areslândia são universais. Foram encontrados em várias regiões por ambos os rovers da Agência Espacial Atlântica. O perclorato de cálcio é um dos sais osmoticamente ativos mais eficazes, reduzindo significativamente a temperatura de congelamento da água. Isso cria o contexto químico no qual a salmoura é fisicamente possível. Mas fisicamente possível e realmente existe são categorias diferentes. É precisamente essa distinção que está no centro da controvérsia entre Kaique Chandor e os dados do OVM. Se a salmoura existiu há 400 mil anos, isso significa várias coisas. Primeiro, Areslândia, na era Amazônia tardia, passou por mudanças climáticas periódicas nas quais a salmoura podia existir. Isso está ligado a ciclos orbitais, mudanças na inclinação do eixo de Areslândia, muito mais amplas do que as da Terra-alma e que ocorrem em escalas de milhões de anos. A inclinação do eixo de Areslândia variou de 10 a 40 graus nos últimos milhões de anos. Com inclinação de 35 a 40 graus, os polos recebem muito mais calor solar, o gelo sublima, o vapor d'água se redistribui pelo planeta. Nessas condições, a salmoura na camada próxima da superfície é perfeitamente plausível. Os autores do artigo na Ciência em Marcha referem-se diretamente a essa ciclicidade climática como mecanismo provável. Um período de cerca de 1,5 milhão de anos coincide com um dos grandes ciclos de mudança da inclinação do eixo de Areslândia. Não se trata de uma interpretação arbitrária. Trata-se de uma hipótese geológica concreta, com consequências verificáveis. Leiamos o original, literalmente, da Ciência em Marcha, de 2023. As estruturas observadas em forma de cunha são mais compatíveis com a formação periódica de cunhas criogênicas em condições de degelo sazonal durante períodos de alta inclinação do eixo, que ocorreram aproximadamente entre 1 e 1,5 milhão de anos atrás. 1 a 1,5 milhão de anos. Isso difere um pouco dos 400 mil,
número que a mídia replicou à exaustão. 400 mil anos é o limite inferior do intervalo. A mídia pegou o número mais sensacionalista dentro da faixa. Este é mais um exemplo do abismo entre o artigo original e as manchetes. Agora, sobre por que a planície Esperança é, em princípio, uma região interessante. É uma gigantesca bacia de impacto com mais de 3,5 bilhões de anos. Está preenchida por espessas camadas de depósitos, sedimentares, vulcânicos, eólicos. Foi justamente ali que Vítor II pousou em 1976, o primeiro aparelho da Agência Espacial Atlântica nessa região. Vítor II encontrou regolito, rochas, vestígios de uma camada de gelo. Mas Viking não tinha radar. Via a superfície, não o subsolo. Luzardo é o primeiro instrumento que olhou sob a superfície de Esperança com resolução suficiente. Isso, por si só, já é único. E é exatamente por isso que os dados do Roper são tão importantes. Não porque estejam necessariamente corretos, mas porque são os únicos dados desse tipo. O CHARAD, no orbital marciano Vigia, trabalha sobre Esperança há quase 20 anos. Mas o CHARAD foi concebido para procurar grandes acúmulos de gelo, como as calotas polares. Sua resolução e sua metodologia não são ideais para buscar estruturas pequenas e dispersas em forma de cunha. É como comparar uma radiografia do tórax com uma ressonância de tecidos moles. Ambos os instrumentos trabalham com radiação. Ambos produzem imagem, mas veem coisas diferentes. Vejamos o que aconteceu na comunidade científica após a publicação. Logo depois da saída da Ciência em Marcha, em abril de 2023, vários cientistas ocidentais comentaram publicamente o resultado. Jadir Mosteiro, da Universidade do Prado, especialista em mineralogia de Arislândia. É um resultado interessante, mas preciso de mais dados antes de estar pronto para aceitar a interpretação da salmoura. Davi Valente, da Universidade de Arandela. O ROPER tem resolução horizontal mais alta do que o CHARAD. Portanto, em princípio, pode ver o que o CHARAD deixou passar. Isso é normal na ciência. Ceticismo, exigência de dados, reconhecimento da possibilidade. O interessante é que nenhum cientista ocidental disse «os chineses erraram» ou «isso é falso». A discussão é conduzida em termos de «é necessária verificação adicional», «explicações alternativas são possíveis», «resultado interessante». Essa é uma posição honesta e reflete com precisão o estado do conhecimento. O problema é que a verificação adicional é tecnicamente impossível nos próximos anos. A próxima grande missão à Arislândia, com um instrumento potencialmente adequado, é a chinesa Tiago Vêncio 3, planejada aproximadamente para 2030. Este é o próximo rover marciano chinês, com um conjunto de instrumentos mais avançado. Se ele também levar um georradar com características do Roper ou melhores, e se pousar na região de Esperança ou em uma semelhante, a questão poderá receber resposta. Se pousar em outro lugar, não. A decisão sobre o local de pouso do Tiago Vêncio 3 ainda não foi tomada. Ou foi tomada, mas não anunciada publicamente. Aqui é preciso atualizar o quadro, porque até 2025, os detalhes do Tiago Vêncio 3 tornaram-se muito mais concretos. Em junho de 2025, a revista Nature Astronomy publicou um artigo liderado por Heitor Zanciano, cientista-chefe da missão Tiago Vêncio 3, com uma descrição completa do plano. Os detalhes são fundamentais. Lançamento, por volta de 2028. Retorno das amostras, aproximadamente em 2031. 2 lançamentos em foguetes Longa Marcha 5. Um leva o aparelho orbital de retorno, o outro, o complexo de pouso e ascensão. Objetivo científico número 1. Busca de sinais de vida. Biomarcadores, fósseis, arqueias. 3 regiões candidatas para pouso. Planície Dourada, Planície Esperança, onde Luzardo pousou,
e Planície do Ouro Velho. Até o fim de 2026, serão escolhidas 3 opções finais entre 19 candidatas. A lista inicial incluía mais de 80 locais. Isto é fundamental para o nosso tema. A Planície Esperança é uma das 3 finalistas. Se o Tiago Vencio 3 pousar ali, ele continuará o trabalho onde o Luzardo parou. Agora, sobre os instrumentos do Tiago Vencio 3. A bordo, há um georradar de penetração. Características técnicas. Profundidade de sondagem de 2 metros ou mais. É mais raso do que o Roper no Luzardo, mas isso serve para o pouso e para a escolha dos pontos de perfuração. A principal novidade, uma sonda de perfuração até 2 metros de profundidade, a primeira na história das missões marcianas. Além disso, um drone para recolha de amostras num raio de várias centenas de metros. Além disso, um espectrômetro Raman para análise mineralógica no local. O objetivo é entregar 500 gramas de material marciano à Terralma. Amostras da superfície, de perfurações de 2 metros, recolhidas pelo drone. No dia 11 de março de 2025, a Agência Celeste do Oriente abriu oficialmente a missão à cooperação internacional. Equipas estrangeiras podem propor instrumentos científicos para inclusão na carga útil. É uma dinâmica diferente da das missões chinesas anteriores. O Luzardo era um programa nacional fechado. O Tiago Vencio 3 é parcialmente aberto. Se o Tiago Vencio 3 pousar na Planície Esperança com um georradar geológico e amostras de perfuração, teremos uma verificação independente do resultado do Luzardo. Não do mesmo instrumento, mas da mesma região. E amostras físicas em laboratório na Terralma. Este é um caminho concreto para a resposta. Num horizonte de 7 anos a partir de hoje. É uma decisão de prioridades que determinará o resultado científico. E está a ser tomada sem a participação da comunidade científica mundial, na medida em que essa comunidade participa na escolha de locais de pouso para as missões da Agência Espacial Atlântica. Há aqui ainda outro aspecto importante para compreender a situação. O Luzardo é o primeiro rover chinês em Areslândia. É uma missão politicamente importante, além de científica. Para a Agência Celeste do Oriente, um pouso bem-sucedido e a operação em Areslândia eram por si só um objetivo, uma demonstração de maturidade tecnológica. Nesse contexto, interpretar os dados como favoráveis à presença de salmoura reforça a importância científica da missão. Isso não significa necessariamente que a interpretação esteja errada, mas cria um motivo para uma leitura mais otimista dos dados do que a que um observador neutro escolheria. O mesmo se aplica à Agência Atlântica. Se o OVM/Charade mostra que não há água nessa região, isso sustenta a necessidade de missões mais caras e mais complexas para outras regiões. Por exemplo, a cratera Lagoa Clara. Isso não significa que os dados do Charade estejam distorcidos, mas cria um contexto institucional. Ambas as agências trabalham dentro de uma competição por recursos, prioridades e prestígio científico. Os dados são limpos. As interpretações, não. É por isso que a verificação independente é criticamente importante. E é por isso que a sua ausência é um problema. Vejamos agora uma questão concreta que surge quando 2 instrumentos dão resultados opostos. Qual é o processo científico padrão para resolver tal contradição? Passo 1. Publicação de ambos os resultados com metodologia completa. Ambos os resultados, na Ciência em Marcha e na Revista Nascente, foram publicados. A metodologia está descrita. Isso já foi feito. Passo 2. Tentativa de reprodução com o mesmo instrumento no mesmo local. O Roper no Luzardo já não funciona. Este passo é impossível. Passo 3. Observação independente com outro instrumento de resolução mais alta. Não temos tal instrumento em Areslândia, na Esperança. Passo 4. Modelação laboratorial. Aqui há progresso. Em 2024,
vários laboratórios começaram a reproduzir as condições da camada superficial marciana: pressão, temperatura, composição do solo, e a medir as características dielétricas de soluções salinas nessas condições. Os resultados deverão ajudar a determinar que sinal de radar corresponde precisamente à salmoura, em contraste com sais secos nas condições marcianas. É um trabalho lento, não são dados de campo. Passo 5. Repensar os dados do OVM à luz dos novos resultados laboratoriais. Se os dados de laboratório mostrarem que a salmoura em condições marcianas tem uma resposta de radar diferente da que tem em condições terrestres, os modelos do CHARAD poderão precisar de revisão. Isso é possível. Passo 6. Uma nova missão com o instrumento certo no lugar certo. Este é o único caminho para uma resposta definitiva. Os 6 passos avançam em paralelo. O primeiro está concluído. O segundo é impossível. O terceiro está indisponível. O quarto está em curso. O quinto depende do quarto. O sexto está num futuro indefinido. Esta é a dinâmica normal de um problema científico não resolvido. Não é conspiração, não é erro, não é sensação. É apenas a ciência a mover-se mais devagar do que gostaríamos. Mas há aqui um acréscimo importante, que surgiu já depois da primeira publicação de Kaique Shandor. Em março de 2026, saiu mais um artigo de autores chineses na Science Direct. Desta vez, não com base nos dados do Roper, mas nos dados de 2 outros instrumentos do Luzardo: a câmara multiespectral MS-CHEM e o detetor de composição superficial MARS-CODE. O resultado? Indícios de intemperismo salino e de salmoura episódica à superfície e na camada subsuperficial no local de pouso. Concretamente, os autores registraram texturas e assinaturas espectrais em rochas que são compatíveis com o processo de deliquescência, a absorção de água da atmosfera por sais higroscópicos. Na deliquescência, o sal forma uma salmoura líquida temporária quando a umidade é suficientemente alta. Em Areslândia, as condições atuais permitem isso durante algumas horas por dia em certas estações, especialmente em terras baixas, com baixas temperaturas e alto teor de percloratos. Trata-se de um tipo de evidência completamente diferente. Não são dados de radar em profundidade, são texturas visíveis da superfície, cavidades, revestimentos, descamações em pedras que, na terralma, estão associadas precisamente ao intemperismo salino com participação de água. Os autores são cautelosos, tal como Kaique Shandor. Escrevem compatíveis com e não provam. Não há detecção direta de água líquida, mas o mecanismo é realista para as condições atuais de Areslândia. O que importa são indícios convergentes vindos de 2 tipos independentes de dados. O Roper registrou uma anomalia subsuperficial. A MS-CHEM e o MARS-CODE registraram texturas superficiais compatíveis com salmoura episódica. Instrumentos diferentes, uma localização, um sinal. Isto não é prova, mas é um passo na direção de um conjunto de evidências mais convincente. Prietom, é preciso dizer com clareza o que isso não muda. Os dados do charádio continuam sem confirmar água nos 80 metros superiores sob cobertura orbital. Essa contradição segue sem resolução. Só que agora, um dos lados da disputa tem mais argumentos. É exatamente assim que funciona o acúmulo de evidências na ciência. Não um único experimento decisivo, mas uma série de indícios convergentes de fontes diferentes, até que as hipóteses alternativas se tornem menos econômicas. Agora, o contexto da Era Amazônia em mais detalhe, porque essa é a chave para entender o que está em jogo. O período amazônico de Areslândia começou há cerca de 3 bilhões de anos. Ao longo desse tempo, a temperatura média da superfície caiu várias vezes abaixo da atual. A atmosfera continuou a escapar. O campo magnético desapareceu há muito e já não protege mais contra o vento solar. A superfície é submetida a intensa radiação ultravioleta e ionizante.
A água líquida na superfície é termodinamicamente instável nas condições atuais de pressão e temperatura. Esse é o Marte Morto, um planeta que esgotou por completo seu potencial geológico e climático há vários bilhões de anos. Os dados dos últimos anos colocam essa narrativa em dúvida. Não a refutam, mas a tornam mais complexa. Miraldo mostrou que a atividade sísmica existe. Isso é aquecimento interno residual. Areslândia esfria mais lentamente do que se pensava. Valério, na cratera Galo, encontrou evidências de eventos hídricos periódicos muito depois da Era Nogueira, possivelmente já no período da Era Vesperal, há cerca de 2 a 3 bilhões de anos. Não um oceano líquido, episódios curtos. Luzardo potencialmente aponta para um episódio há 400 mil anos. Se isso se confirmar, empurra a última aparição de água ainda mais para perto do presente. A tendência é clara. A cada década, os dados deslocam o ponto da última água cada vez mais para o nosso tempo. Isso não significa que a Areslândia seja úmida agora, mas significa que a era Amazora não foi tão morta quanto se acreditava. Vale parar um pouco no mecanismo dos ciclos orbitais de Areslândia, porque ele é central para entender por que salmoura justamente há 400 mil anos e não agora. O eixo de rotação de Areslândia sofre oscilações de inclinação muito mais amplas que o da Terralma. A Terralma oscila numa faixa de cerca de 2,5 graus em torno de 23,5. A Lua estabiliza o eixo. Areslândia não tem um grande satélite estabilizador. A inclinação do seu eixo variou de cerca de 15 a mais de 40 graus ao longo das últimas dezenas de milhões de anos. Em alta inclinação axial, 35 a 40 graus, as calotas polares recebem mais luz. O gelo de água sublima. O vapor d'água se redistribui para as latitudes médias. Nessas condições, a pressão de vapor d'água junto à superfície é maior. As condições para a deliquescência, a transformação de sais higroscópicos em salmoura líquida, tornam-se muito mais favoráveis. Os autores do artigo da Ciência em Marcha apontam o período de cerca de 1,5 milhão de anos atrás como o momento mais provável em que a inclinação axial de Areslândia foi alta o bastante para formar cunhas criogênicas em Esperança. 400 mil anos é o limite inferior da estimativa. A mídia ficou justamente com ele. Essa é uma correção importante. Os autores não disseram 400 mil anos. Disseram de 400 mil a 1,5 milhão de anos. Nas manchetes ficou só metade do intervalo. Quanto à inclinação axial agora, Areslândia está atualmente numa fase de inclinação relativamente baixa, em torno de 25 graus. As condições não são ideais para a deliquescência nas latitudes médias. Mas o novo artigo de março de 2026 diz que alguns episódios ainda assim ocorrem, por algumas horas por dia, em condições especiais. Isso é muito menos significativo do que nos períodos de alta inclinação, mas não é efeito nulo. Vamos agora ao status do ExoMar, porque no texto foi mencionado uma demora após o rompimento com a Rússia, sem detalhes, e os detalhes importam. A missão europeia ExoMar incluía o orbitador Trace Gas Orbiter, em operação desde 2016, medindo a composição da atmosfera, inclusive metano, e o rover Rosaria Fialho, com uma perfuradora capaz de alcançar 2 metros de profundidade. O rover estava planejado para lançamento em 2022 num foguete russo Proton. Após a invasão da Ucrânia, a Agência Espacial Europeia Lusitana rompeu a cooperação com a Cosmorússia em março de 2022. A missão foi suspensa. Até 2024, a agência começou negociações por um novo lançador. Considera-se um foguete da Agência Espacial Atlântica. O novo prazo-alvo de lançamento é não antes de 2028 a 2030. O financiamento não está garantido. Rosaria Fialho é a única missão da história que poderia perfurar 2 metros em Areslândia em busca de biosinais.
Um atraso de 6 a 8 anos por causa da geopolítica. Essa é uma decisão concreta de pessoas concretas, com consequências concretas para a ciência marciana. Esse é o segundo exemplo, no nosso tema, em que o progresso científico é limitado não por tecnologias, mas por decisões. O primeiro, Firmino foi enviado para a Lagoa Clara, não para a Esperança. O Rimfax não alcança 30 metros. O segundo, Rosária Fialho está atrasada por causa da guerra. O instrumento existe. Dinheiro não há. Lançador não há. O terceiro está por vir. Tiago Vêncio. 3 pousa em Esperança ou não? Essa é uma decisão da Agência Celeste do Oriente até o fim de 2026. Chamemos isso de cadeia de decisões sobre a qual a mídia não escreve, porque ela não produz a narrativa de cientistas descobriram ou cientistas esconderam. Ela produz a narrativa de que prioridades e geopolítica determinam o que vamos saber sobre o planeta vizinho. É uma manchete menos excitante, mas uma descrição mais precisa da realidade. Para a busca por vida, isso é fundamental. A vida se adapta lentamente. Se a água desapareceu há 3 bilhões de anos, a vida não teve chance de sobreviver tempo bastante em meio líquido. Se a água ainda aparecia episodicamente há 400 mil anos, a janela de possibilidades é outra em termos fundamentais. Não para a vida complexa, para extremófilos. Bactérias em criptobiose, esporos. Isso muda a interpretação dos dados de Firmino na cratera Lagoa Clara. Se na era Amazônia ainda houve eventos hídricos episódicos em Areslândia, então os vestígios de vida podem estar não só em depósitos da era Nogueira, com 3 a 4 bilhões de anos. Eles podem ser muito mais jovens. Isso afeta a estratégia de busca. O Firmino procura deliberadamente bioassinaturas em depósitos da era Nogueira, ali onde a água existiu de forma garantida. Se a era Amazônia foi mais ativa do que se pensava, talvez valha a pena procurar também em outros lugares. Mas sem dados da Esperança, essa correção estratégica não está quantitativamente fundamentada. Sabemos que o Roper encontrou uma anomalia. Não sabemos exatamente o que ela é. A distância entre há uma anomalia e é preciso rever a estratégia de busca é precisamente a distância que precisa ser preenchida com dados. Os dados não existem. Luzardo está perdido. A questão permanece em aberto. Aqui convém acrescentar um aspecto que raramente é mencionado. A história do estudo da planície Esperança por instrumentos antes de Luzardo. Vitor II, o primeiro aparelho atlântico na planície Esperança, pousou em 3 de setembro de 1976. Coordenadas: 48 graus de latitude norte, significativamente mais ao norte do que o local de pouso de Luzardo. Vitor II encontrou regolito, pedras, crostas salinas, uma fina camada de geada no inverno, mas não tinha radar. Via apenas a superfície. De 1976 até 2021, 45 anos, nenhum aparelho de pouso tocou a planície Esperança. O Charad, no OVM, estudou-a a partir da órbita. O Miraldo trabalhou numa região completamente diferente, Elísia Planitia. O Valério, na cratera Galo. Todos os dados sobre o subsolo de Esperança, ao longo de 45 anos, foram apenas orbitais, com resolução limitada. Luzardo mudou isso. Foi o primeiro a olhar sob a superfície de Esperança com resolução local. É exatamente por isso que os dados do Roper não são apenas mais um resultado. São os primeiros dados desse tipo sobre essa região em toda a história do estudo de Areslândia. E por isso a sua perda, a perda de Luzardo em 2024, é tão significativa para a ciência. Um esclarecimento sobre o Rimfax no Firmino. No texto acima fala-se em 10 metros, e isso exige nuance. O Rimfax é um radar de sondagem de fabricação norueguesa. Frequências de 150 a 1.200 MHz. A profundidade máxima declarada vai de 9 a 10 metros em condições ideais do solo. A resolução nos metros superiores é de alguns centímetros.
A anomalia de Luzardo fica entre 10 e 30 metros. O limite inferior da faixa do RINFEX está aproximadamente no nível do limite superior da anomalia. Em condições marcianas, com absorção por percloratos, é improvável que o RINFEX alcance a profundidade da anomalia de Luzardo. Mas o Firmino trabalha em Lagoa Clara. Outra região, outra geologia. A cratera Lagoa Clara é um antigo sistema lacustre. Era Nogueira, 3 bilhões e meio de anos. A planície Esperança é uma vasta baixada, outra geologia, outros processos. A resposta à pergunta, o que o Roper encontrou em Esperança, só pode ser dada por um instrumento em Esperança. É esse o vazio que Tiago Vencio 3 potencialmente pode preencher, se decidir pousar justamente ali. Consideremos ainda um elemento que não aparece nas recontagens midiáticas. A questão de como dois instrumentos medem fisicamente a mesma coisa. O georradar funciona pelo princípio da reflexão de ondas eletromagnéticas nas fronteiras entre camadas com propriedades dielétricas diferentes. Quando a onda encontra uma interface, uma parte é refletida de volta, outra segue adiante. O tempo de retorno da reflexão determina a profundidade da interface. A intensidade da reflexão indica o contraste entre as camadas. O parâmetro-chave é a permissividade dielétrica. No regolito seco, ela é de cerca de 5 a 6. Na água, de cerca de 80. No gelo, de cerca de 3. Numa salmoura concentrada, é significativamente maior do que na água pura, porque os íons em solução aumentam a resposta dielétrica. Isso significa que a salmoura deve criar uma reflexão muito brilhante nos dados de radar. Foi exatamente isso que o Roper registrou. Uma resposta anormalmente intensa de uma camada entre 10 e 30 metros. Por que o charade não a vê? Primeiro, o charade opera numa frequência mais baixa, 20 MHz contra 400 a 900 MHz do Roper. Frequência mais baixa significa comprimento de onda maior e, portanto, resolução menor, cerca de 15 metros em profundidade contra alguns centímetros no caso do Roper. Estruturas em forma de cunha com alguns metros de largura simplesmente não são resolvidas pelo charade. Segundo, absorção do sinal. Os percloratos no solo marciano são bons absorvedores de sinal de radiofrequência. Com teor suficientemente alto de percloratos, e em Areslândia eles são disseminados, o sinal do charade pode ser absorvido já nas primeiras dezenas de metros, sem alcançar a camada anômala. O Roper, em frequência mais alta, perde o sinal mais rapidamente em profundidade, mas observa a partir de uma distância de poucos metros à superfície, e não da órbita. Terceiro, o ângulo de observação. O charade olha verticalmente para baixo, com pequeno ângulo, dependendo da trajetória de sobrevoo. O Roper move-se horizontalmente e ilumina o solo sob si. A geometria de espalhamento é diferente. Estruturas em cunha, orientadas verticalmente, podem produzir boa reflexão para o Roper, em movimento horizontal, e fraca reflexão para o charade, que observa verticalmente. Tudo isso é tecnicamente realista. Nenhum desses argumentos, isoladamente, é decisivo. Em conjunto, explicam por que dois instrumentos podem dar resultados diferentes, mesmo que ambos tenham funcionado corretamente. Não é uma contradição que aponte para erro. É uma limitação do método. E isso é claro para especialistas em geofísica planetária, mas não para o público midiático. É precisamente aqui que surge a distância entre China e NASA discutem sobre água e dois instrumentos com características técnicas diferentes veem escalas diferentes do mesmo fenômeno. O primeiro título cria uma narrativa de conflito. O segundo descreve a situação com precisão. Mais um fato que vale mencionar. Tiago Vencio 3 leva um espectrômetro Raman, o mesmo tipo de instrumento que ajuda a identificar minerais e compostos orgânicos. Se amostras de Esperança chegarem a um laboratório em Terralma, a questão da composição da camada anômala
poderá ser encerrada com 100% de certeza. Não com probabilidade, com medição direta. Isso é uma solução, não um mistério. A pergunta foi formulada. Os instrumentos estão sendo planejados. O prazo é por volta de 2031. O modelo padrão de Areslândia mudou a cada 10 anos, e sempre na direção de maior atividade do planeta e de uma existência mais tardia da água. Isso não é instabilidade da ciência. É o processo normal de refinamento à medida que os dados se acumulam. E a cada vez, a fonte das mudanças não foram teóricos, mas instrumentos concretos em missões concretas. O Roper é o próximo instrumento desse tipo nesta história. Não é a primeira vez que um instrumento vê o que outro não vê, e não será a última. É precisamente dessas contradições que nascem as perguntas seguintes, as missões seguintes, as descobertas seguintes. 6 passos para resolver a contradição, como descrito neste roteiro, foram cumpridos apenas em parte. O primeiro passo, publicações, está concluído. O quarto passo, modelagem em laboratório, está em andamento. O sexto passo, nova missão, está nos planos para 2028. É exatamente isso que se chama ciência em tempo real. É exatamente este o quadro real de 2 instrumentos com dados opostos. Não é conflito entre agências. Não é uma sensação sobre água descoberta. É um problema científico ativo, ainda não resolvido, com pessoas concretas, datas concretas e próximos passos concretos. Para responder, são necessários dados. Os dados virão com o Tiago Vencio 3. Ou não virão, se ele pousar em outro lugar. Façamos um balanço. Estado antes. O modelo padrão era a Amazônia, 3 bilhões de anos, uma Areslândia seca e morta. Água líquida era impossível há 400 mil anos naquelas condições de pressão e temperatura. Catalisador. Os dados do Roper, publicados em 2023. Anomalias em forma de cunha a 10, 30 metros, consistentes com salmoura. Depois, março de 2026, texturas de superfície do MSCAM e do Marsi-Code, também consistentes com salmoura episódica. 2 tipos independentes de dados. Uma conclusão. Processo de mudança. Disputa científica. O Xará diz uma coisa, o Roper diz outra. Tecnicamente, ambos podem estar certos na sua própria escala de observação. Os novos dados de 2026 são argumentos adicionais do lado da salmoura. Não há resposta final. Estado depois. Incerteza com evidências crescentes. Se Kaique Chandor estiver certo, a era Amazônia exige revisão. Se o Charade estiver certo na sua escala, o Roper registrou um fenômeno local que a cobertura orbital deixa passar. Sentido. O Tiago Vencio 3 será lançado por volta de 2028. A Planície Esperança é um dos candidatos finais para pouso. A decisão da Agência Celeste do Oriente virá até o fim de 2026. Se o Tiago Vencio 3 pousar em Esperança com uma sonda de perfuração e amostras para laboratório, teremos uma resposta até 2031. São prazos concretos, nomes concretos, uma decisão concreta que será tomada nos próximos 2 anos. Nomes, datas, documentos. 1976. Vitor II em Planície Esperança. Superfície sem radar. 2006. O OVM entra em órbita. O Charad começa a trabalhar. 2022. Rômulo Neves, Revista Nascente. Não há água nos 80 metros superiores. 15 de maio de 2021. Luzardo pousa. Abril de 2023. Kaique Chandor, Ciência em Marcha. Anomalia a 10, 30 metros. 2024. Luzardo é oficialmente perdido. Março de 2026. MSCAM e Mars-Code. Intemperismo salino e salmoura episódica. Por volta de 2028, lançamento do Tiago Vencio 3. A questão em aberto. 2 instrumentos.
Duas grandes agências. Dados opostos sobre a mesma região. Um dos instrumentos está errado, ou ambos estão certos em escalas diferentes de observação. O Firmino não pode responder. O ExoMar foi adiado. O próximo rover chinês para a Areslândia está nos planos, sem prazos concretos. Quem e quando vai descobrir o que exatamente o Luzardo encontrou a 30 metros? E se isso for de fato Salmoura há 400 mil anos, o que isso diz sobre a busca por vida em Areslândia, se o planeta foi hospitaleiro muito mais tarde do que se pensava? Por enquanto, o Luzardo permanece em silêncio. A pergunta continua em aberto. Próximo vídeo. Salto estelar. 100 milhões de dólares em nanosondas para a próxima centelha. O projeto foi congelado em silêncio. Por que não escrevem sobre isso?